aqui no nosso Jornal da Manhã, o governo do estado de São Paulo lançou um edital de concorrência para a concessão de mais de 1.200 quilômetros de rodovias do chamado lote Piracicaba Panorama, com previsão de investimentos de 14 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de contrato. E para falar mais sobre esse assunto e, claro, outras informações sobre o andamento do governo de São Paulo, gentilmente visitando os estúdios do Jornal da Manhã, o vice-governador de São Paulo, secretário de governo, Rodrigo Garcia do DEM. Tudo bem, governador? Bom dia, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bom dia, Tiago, bom dia, Augusto, bom dia, Bruno, bom dia, Denise, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente nos estúdios da Pan para falar um pouco das ações do governo João Dória e numa semana especial, que é a semana que nós estamos publicando o primeiro edital de concessão de parceria público-privada do nosso governo, né? Um edital que foi elaborado nesses últimos 6 meses, que prevê a maior concessão de rodovia do Brasil, seja em extensão, uma rodovia de mais de 1.200 quilômetros, seja em investimentos, né? Um investimento aí de mais de 14 bilhões de reais, que só foi possível graças à modelagem que o governador João Dória determinou nesse lote de concessão, que privilegiou investimentos, tarifas mais baixas, ao invés de outorga, que no fundo são recursos que entrariam no caixa do Estado. Toda a outorga prevista nesse contrato nós descarregamos em mais investimentos e em tarifas menores. Então, isso vai ao encontro daquilo que nós prometemos na campanha eleitoral, e o compromisso do nosso governo é até o final do ano de 2022, toda a malha rodoviária do estado de São Paulo que pode ser concedida, será concedida. Nós estamos prevendo aí de mais 5 ou 6 lotes de novas concessões rodoviárias no interior de São Paulo, fazendo com que São Paulo continue tendo as melhores rodovias do Brasil. E é possível trocar concessões já em andamento? Porque pelo que o senhor diz, essa é muito mais vantajosa do que as concessões antigas de estradas, por exemplo. Olha, Tiago, nós primeiro precisamos respeitar os contratos, né? São Paulo é o que é hoje graças ao respeito aos contratos de parceria público-privada, as concessões que começaram lá com o saudoso Mário Covas, mas toda a renegociação que nós estamos fazendo com as atuais concessionárias de rodovia, que permitem eventualmente uma repactuação nesses contratos, nós estamos olhando 2 pontos, que é mais investimentos, mais obras e redução de tarifas de pedágios. Cada rodovia, cada lote de concessão feita no passado tem uma história jurídica, né? Alguns permitem que você possa fazer essa repactuação e outros não permitem, né? Mas a orientação e a diretriz do governador Dória é que nós possamos, nessas repactuações, nessas renegociações, reduzir tarifas e colocar investimentos. Porque esse sempre foi um questionamento em relação às rodovias estaduais e às rodovias federais, que houve todo um procedimento diferente e as rodovias estaduais acabaram ficando com pedágio mais caro. Agora, nesse processo, pensava inclusive em alterações de valores pelo horário de utilização? A grande inovação desse edital que foi publicado ontem, né? Agora são 4 meses, porque é uma rodovia muito grande, um grande número de investimentos. Durante 4 meses a iniciativa privada vai estudar, e no dia 28 de novembro é o leilão na Bolsa de Valores, né? Para que a gente possa fazer a concessão definitiva, mas a grande inovação é que nós pudemos nesse edital colocar, por exemplo, o pedágio frequente, que era uma promessa da campanha do governador João Dória. O que é o pedágio frequente? Quanto mais você usa, menor o valor da tarifa, né? Isso é a primeira vez no Brasil que vai acontecer. No mundo, nós temos lá o chamado free flow, onde as rodovias na Europa e grande parte dos Estados Unidos, você tem o horário do uso da rodovia ou a frequência como fatores de redução da tarifa. E nós estamos implantando isso aqui no estado de São Paulo. Então nós temos determinadas praças de pedágio dessa concessão, Tiago, que vão ter um desconto de quase 90%, dependendo da frequência do usuário. Ele começa pagando R$8, 7, 6, 5, na 30ª passada ele paga R$1, né? Eu fiz até uma conta do trecho ali de Jaú a Pederneiras, que se a pessoa usar uma vez esse trecho, né, durante uma vez por dia no mês, ele vai gastar R$280. Se ele usar mais, ele pode gastar R$100, quer dizer, um desconto progressivo, né? Isso é uma grande inovação. Além disso, nós temos, enfim, um programa de investimentos nessa rodovia que é inédito. Ela tem 1.270 quilômetros e quase 600 quilômetros dessa rodovia será duplicada, né? Como é que foi a conta que nós fizemos? Se nós apenas fizéssemos a concessão no modelo anterior, quem ganhasse essa concessão ia dar mais de R$2 bilhões à vista para o estado de São Paulo. Dinheiro que ia entrar no caixa e nós iríamos fazer outros usos desses recursos. Mas não, ao invés da gente privilegiar esse dinheiro, nós devolvemos ele para o contrato. Isso aumentou o contrato em termos de investimento e isso diminuiu as tarifas. Essa rodovia terá uma tarifa
em média 15% mais barata do que o resto do estado, e além desse preço fixo de 15% mais barato, o pedágio frequente, que vai fazer com que o usuário que use muito as estradas, principalmente que trabalha numa cidade, mora em outra cidade, pague uma tarifa bem inferior. Bruno. Vice-governador, bom dia. Em relação às rodovias já concedidas, né, que estão em operação, qual é a situação atual em termos de pontos positivos e negativos? O que foi utilizado com esse capital de experiência que balizou essas novas concessões? Olha, primeiro, Bruno, os primeiros contratos de concessão do Estado, feitos pelo saudoso Mário Covas, né, praticamente estão vencendo agora, já fazem 20, 25 anos de tempo de contrato. O Estado de São Paulo aprendeu muito nesse período, né? Esses primeiros contratos tinham uma taxa de retorno de mais de 20%, né? O mundo era outro naquela ocasião. Hoje nós estamos prevendo uma taxa de retorno para o investidor de 9,75. Nós tivemos na época muitas dificuldades de repactuação com as concessionárias atuais porque não se tinha previsão de repactuação nos contratos originais. Hoje, se você tiver toda a experiência acumulada, nós temos lá contratos e cláusulas de reequilíbrio que nos permite subir e descer, né? O valor do pedágio, a questão dos investimentos. Então, foi um aprendizado acumulado que todo ele foi aproveitado agora nesse primeiro contrato da concessão do governo João Dória, né? Então eu diria que São Paulo é uma referência. A Denise tocou aqui no modelo que São Paulo adotou e no modelo que o governo federal adotou. E eu não tenho nenhuma dúvida que São Paulo acertou, né? E aqui nós temos estradas. Aqui nós temos, enfim, as melhores rodovias do Brasil. O governo federal, na época, fez uma mudança de modelo e buscou uma tarifa menor. Lá você paga um pedágio barato, mas não tem estrada. É a qualidade do investimento. É a qualidade do investimento. Então São Paulo continua nesse modelo, mas privilegiando investimentos. Rodrigo, me permita o tratamento informal. Eu pergunto o seguinte: todos os investimentos vão contemplar apenas, não é pouca coisa, apenas a malha rodoviária? Ou haverá algum dinheiro para a malha ferroviária? Eu pergunto isso porque São Paulo já foi excepcionalmente bem servido por ferrovias e hoje a malha está em frangalhos, não por culpa dos governos recentes, mas... Foi uma opção, né, Augusto? No passado, o governo federal assumiu a malha ferroviária brasileira e diz o seguinte: não tem mais passageiro, trem de passageiro, tem só apenas de carga, né? E isso fez com que praticamente só tem trem no Brasil hoje nas cidades, como no caso aqui da Grande São Paulo, CPTM, no caso do metrô. Essa é uma boa pergunta. Não há como recuperar a malha? Vamos recuperar, né? O governador Dória, ele privilegiou 22 projetos de concessão para que a gente possa, até o final do ano que vem, contratar. Nesses projetos tem as rodovias, tem as travessias, Santos-Guarujá, enfim, tem aqui a Marginal Pinheiros e Tietê, tem 21 aeroportos do interior e tem o trem intercidades, que vai começar São Paulo, Campinas, Americana. Nós já estamos em negociação com o governo federal porque a malha ferroviária, ela é federal. Nós temos duas grandes concessionárias em São Paulo de carga, que é a MRS e a Rumo. Inclusive, a MRS passa aqui dentro da cidade de São Paulo com os trens de carga no período da noite. Então, no aditivo desses contratos, até o final desse ano, o governo federal assumiu um compromisso com o governador João Dória de incluir a obrigatoriedade que essas duas concessões federais de carga cedam espaço para o trem de passageiro. Essa cláusula, Augusto, é a certidão de nascimento do trem intercidades, que a gente espera que aconteça esse ano. A partir dessa cláusula, dizendo que o governo de São Paulo pode usar essa malha ferroviária federal, nós iniciaremos a modelagem do trem São Paulo, Campinas e depois até Americana. Então, trem de passageiro vai virar realidade nesse governo João Dória aqui em São Paulo, ligando primeiro Campinas a São Paulo. E é verdade que esse trem pode ter como alternativa o uso do biodiesel e não da eletricidade? É isso, governador? E por que essa opção, Tiago? É uma boa pergunta. Inclusive o secretário Baldi está lá na Flórida nessa semana conhecendo o trem que está sendo construído, que leva a Miami até a cidade de Orlando, né? Os Estados Unidos está construindo essa malha hoje. Eu andei no trem no ano passado, é um trem de biodiesel com um sistema elétrico extremamente moderno, uma locomotiva, se eu não me engano, da Siemens, e que tem um custo muito mais barato. Se você eletrificar uma via de São Paulo a Campinas, você tem um custo praticamente o dobro do que um trem movido a biodiesel. Então nós não podemos dar o luxo de querer a melhor tecnologia do mundo, né? Nós temos que ter aquela tecnologia adequada e que cabe no orçamento do Estado de São Paulo e vire realidade o mais rápido possível. Então a opção pelo trem intercidades, que nós já fizemos, é por um trem moderno que vai até 240 km por hora, mas que não
terá eletrificação na sua via, porque isso vai custar metade do preço do que os trens que são usados hoje, por exemplo, no Japão e na China. Então nós vamos querer fazer uma opção mais barata, segura e que seja realidade o mais breve possível. Agora, tem algum plano interestadual de ligação com outros estados de São Paulo pela ferrovia, inclusive a transporte, para agilizar? Porque o Brasil deixou muito essa opção de lado. Há pouco nós estávamos falando da situação toda dos caminhoneiros, a dependência que nós temos de transporte rodoviário, e a ferrovia pode colocar muito mais rapidez e segurança, né? Olha, Denise, eu não acredito nisso nas próximas décadas no Brasil, né? Porque a opção que o Brasil fez de só ter trem de carga, né? É uma opção de 25, 30 anos atrás, e que para você retomar o trem de passageiro parece hoje uma questão utópica, né? Eu acho que ele vai começar pela ligação dos grandes centros urbanos, no caso aqui São Paulo, Campinas, né? Mas não vejo o trem sendo espalhado pelo Brasil, enfim, na área de passageiro. O que está existindo hoje é na área de logística, né? Muitas das concessões federais estão buscando aí você ter um custo Brasil menor com um transporte mais barato, né? Mas eu acredito no trem de passageiro ligando grandes cidades, e vamos começar em São Paulo pela cidade de Campinas. Governador, uma demanda que a gente recebe muito é sobre a rodovia dos Tamoios. Aliás, eu passei outro dia pela Tamoios, já é possível ver a estrutura para a nova serra e o contorno também. De que forma isso está andando? Quando é a previsão final de entrega para a população daquela região e para quem, claro, precisa ir para o litoral norte e para favorecer também o Porto de São Sebastião? Olha, Tiago, nós herdamos 5 grandes obras paradas, né? A Tamoios é uma delas. A Tamoios foi feita uma parceria público-privada pelo governo Geraldo Alckmin, onde previu o investimento com parceiro privado na serra, na área do Planalto, e na chegada ali em São Sebastião, os chamados contornos, uma obra pública. A PPP está andando bem, a obra está em andamento. A obra pública que ficou por conta do estado dos contornos, nós herdamos ela parada. Então nós estamos agora fazendo a finalização do levantamento do que falta ser feito para que a gente faça um novo edital ou consiga um entendimento com a concessionária para que ela assuma essa obra. A ideia é que a gente possa, nos próximos 2 anos, retomar e concluir os contornos da Tamoios, para que até no final de 2021 você tenha a rodovia dos Tamoios completamente liberada, privilegiando o acesso ali ao litoral norte de São Paulo e também ao Porto de São Sebastião, que já está no programa de concessão do governo federal, né? Num acordo aqui de São Paulo, nós vamos privatizar o Porto de São Sebastião, que é um porto pequeno, não tem um acesso ferroviário, né? E dificilmente terá, mas tem vocação para um determinado tipo de carga, e que nós queremos que a iniciativa privada assuma o Porto de São Sebastião. Isso, governador, na resposta anterior o senhor disse que essa possibilidade hoje é utópica de se ter uma integração entre os estados por ferrovia, mas já há algum tipo de discussão no âmbito da política, dos políticos, entre governadores, entre prefeitos, para que isso, pelo menos essa conversa já comece e esse projeto comece, enfim, a andar de alguma maneira, mesmo que no futuro? Olha, Bruno, a situação econômica do Brasil e dos governos, ela é tão difícil, né? Que hoje todo mundo está preocupado com as contas de amanhã, com um curto prazo, né? Mas a médio prazo, eu acho que a volta do trem de passageiros, nós temos um país continental, né? E nós seguimos muito o modelo americano. Os americanos abandonaram também o trem de passageiros, dizendo o seguinte: é mais barato andar de avião do que eu fazer malha nos Estados Unidos inteiro. E lá, basicamente, a carga que predomina, diferentemente da Europa, onde o trem de passageiro hoje é o principal transporte das pessoas entre os países e entre os estados, né? Eu acho que isso lentamente pode retomar, mas eu acho que a prioridade do Brasil hoje é diminuir o custo logístico, né? Nós temos grandes centros de produção no interior do Brasil, Mato Grosso, Goiás, enfim, Mato Grosso do Sul, que tem um custo enorme para levar a sua produção para outros cantos do Brasil e para o mundo. Então acho que, primeiramente, nós temos que pensar na melhoria da logística do custo Brasil, e a médio prazo, sim, você ter o trem de passageiro, né? Começando pelas grandes cidades, né? Eu acho que o Brasil tem que abandonar aquelas ideias megalomaníacas e fazer aquilo que é mais prático, mais barato e mais rápido, né? A sociedade tem urgência de que essas obras sejam feitas. Por isso, por exemplo, nós mudamos em 6 meses a opção do trem eletrificado por um trem a diesel. Por quê? Porque o eletrificado custa 6 bilhões,
Vai demorar anos e anos para a gente viabilizar um projeto desse, e um trem a diesel que está sendo usado nesse momento numa obra na Flórida, né? Acho que os Estados Unidos é um país mais rico que o Brasil, então eles não precisam se dar ao luxo do trem eletrificado, o Brasil precisa, né? Não é assim. Então o governador Dória quer que as coisas aconteçam num curto espaço de tempo, sempre fazendo bem feito, mas utilizando a tecnologia mais barata e adequada para a nossa realidade. Ainda nessa questão, para fechar, mas eu acho que tem uma das obras mais aguardadas, é a questão do Rodoanel. Qual é o cronograma agora, o que o usuário pode esperar do Rodoanel? Olha, Denise, o Rodoanel que é uma obra de 25 anos, né? Nós também herdamos uma dessas obras paradas, é o trecho norte, que vai ali da rodovia dos Bandeirantes, Dutra e Fernão Dias, e agora até 30 de setembro o IPT dá um laudo claro do que falta ser feito no Rodoanel, né? A partir desse laudo é que nós faremos o novo edital de licitação, mas o Rodoanel será completado no governo João Dória. Vai depender do modelo jurídico que nós adotarmos, se nós vamos utilizar a concessão para fazer a obra, ou se nós vamos ter que fazer uma licitação via 8666, mas ele será concluído dentro do nosso governo. Bom, o governador Rodrigo Garcia, vice-governador, aqui conosco nos estúdios do Jornal da Manhã. Agora a gente vai para a parte política, né? E o Augusto Nunes promete pegar leve, viu? Não, Rodrigo, eu queria saber o seguinte: o governador João Dória publicamente delegou ao vice, a você, a articulação no Congresso e entre os governadores vinculados à reforma da Previdência. E o governador João Dória não esconde que pretende ver os estados incluídos aí na reforma. Isso aí vai acontecer? Como é que você vê? Quais são os passos que podem ser dados para que isso aconteça já? Olha, Augusto, a esperança é a última que morre, né? Mas não será uma tarefa fácil incluir estados e municípios na reforma federal. Por quê? Por quê? A Câmara já votou. Agora tem um segundo turno, vai votar apenas as emendas supressivas, e aí o protesto vai para o Senado sem estados e municípios. Se o Senado, com autonomia, resolver incluir, esse projeto volta para a Câmara. Mas pode fazer uma PEC à parte. É aquela história, se fizer a PEC paralela, vai depender de mais votação na Câmara. A Câmara já deu um recado claro que não vai colocar estados e municípios. E ela, teoricamente, vai sempre dar a palavra final nesse assunto. Nós vamos trabalhar para que isso seja feito. O governador Dória já articulou com os outros governadores. Você tem, além dos 27 estados, Augusto, mais de 2.000 municípios com regimes próprios. E aí a desorganização vai ser brutal, né? Então isso é preocupante, porque os estados são 27, né? Nós acabamos de ganhar as eleições, então se o Congresso resolver não incluir estados, os governadores farão as reformas, né? O governador Dória já encomendou ao nosso secretário Meirelles que deixe pronto a reforma da Previdência de São Paulo, caso seja necessário nós aprovarmos ela na Assembleia. E nós confiamos que a Assembleia Legislativa de São Paulo, que sempre foi responsável, sempre esteve atenta a esses principais temas, vai aprovar a reforma da Previdência se for necessário aqui em São Paulo. Agora, para o Brasil não é bom que cada estado faz a sua e principalmente que cada cidade faz a sua. Nós temos que ter na segurança, na Seguridade Social, na Previdência, uma regra nacional. Se a gente tiver regras diferentes entre estados e entre mais de 2.000 municípios, você vai ser uma desorganização do ponto de vista das contas públicas, né? Vai ser difícil fazer indicador, Bruno, de Previdência Social. Você vai ter que fazer em cada uma dessas cidades um indicador, porque a regra é diferente de cidade para cidade, né? Então nós temos esperança, mas estamos também preparados para que, se não vier pelo Congresso, sempre veio pelo Congresso, é importante deixar claro isso, sempre o Congresso aprovou as regras gerais, né, para as previdências públicas. Seria a primeira vez que o Congresso deixaria de aprovar, os governadores e os prefeitos vão tomar suas atitudes jurídicas e políticas nas suas assembleias. Mas São Paulo aprovou uma própria, né? São Paulo aprovou no ano de 2011 pelo governador Geraldo Alckmin, principalmente no que tange ao desconto dos inativos. Não, a cidade. Né? E a Prefeitura de São Paulo aprovou recentemente, né? Ela estaria fora até da necessidade. Ela não entrou na idade mínima, ela entrou no aumento do desconto, né? E o que pesa hoje, principalmente para a Previdência Pública, é a idade mínima. Mas, governador, qual é a relação hoje do governo de São Paulo com a presidência da República? Olha, Bruno, uma relação ótima do ponto de vista institucional, né? Os projetos em parceria do governo João Dória com o governo Bolsonaro estão acontecendo. Eu posso citar vários deles. Nós falamos sobre o trem intercidades, que depende do governo federal, financiamentos que ocorrem, né? E existe, enfim, um alinhamento, principalmente na área econômica, né? De muitas das coisas que o ministro Paulo Guedes está fazendo. Agora,
Isso não significa alinhamento político, alinhamento automático, né? O governo federal, ele optou por não ter uma base política, né? O PSDB do governador João Dória, o meu partido, Democratas e outros, não são da base do governo Bolsonaro e nem por isso deixaram de votar a reforma da Previdência, né? O meu partido votou integralmente, foi um dos dois únicos que deu todos os votos dos deputados, no PSDB na sua grande maioria, né? Então existe um relacionamento institucional muito positivo. E só para a gente fechar, governador, rapidamente, o senhor acha que o DEM, porque tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado, são do seu partido, o DEM se credencia para pleitear uma candidatura à presidência da República em 2022? Eu sei que os jornalistas são ansiosos, né? Nós temos ainda muito tempo para lá, mas de qualquer forma, é possível pensar nisso ou é muito cedo? Tiago, realmente é muita ansiedade, viu? Porque nós acabamos de ganhar a eleição, são 6 meses de mandato que nós estamos completando aqui no governo João Dória, né? Temos muita tarefa pela frente. O Brasil ainda não saiu da crise, nós estamos vivendo uma depressão econômica, as pessoas estão sofrendo muito com falta de emprego, com queda de renda, e o que cabe aos governos que foram eleitos nesse momento é tirar o Brasil dessa crise e desse buraco, né? E deixa 2022 chegar para saber o que vai acontecer. Vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia do DEM, mais uma vez, muito obrigado pela visita, pela participação aqui no Jornal da Manhã e até uma próxima vez, um abraço, obrigado. Muito obrigado, um abraço e um bom dia a todos os ouvintes.